tema do Saber Direito é a circulação internacional de pessoas. Quem apresenta as aulas é o mestre em Direito Internacional, Rui Badaró. Ele fala sobre os movimentos migratórios, passaporte, visto, turismo e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá! Na aula de hoje, trabalharemos os documentos de viagem, passaportes e vistos. Qual a importância deste documento para o exercício da liberdade de circulação de pessoas? Qual a importância da obtenção dos vistos para o exercício da liberdade de circulação de pessoas? Para além destas duas perguntas, é imprescindível observar que nos dias de hoje, na atualidade, tanto o passaporte quanto a autorização para viajar, os vistos, portanto, são imprescindíveis para o exercício da liberdade de circulação internacional de pessoas. Notem que o passaporte, tal qual nós o conhecemos nos dias de hoje, se trata de um documento de viagem, um documento que, via de regra, identifica o nacional de um estado. Um ato administrativo enunciativo. Mas, ao identificar o nacional, não o faz de forma conclusiva, porque alguns estados também concedem esse documento, o passaporte, para estrangeiros. O Brasil é um deles. Oportunamente, verificaremos o decreto 5978 de dezembro de 2006, que versa sobre o assunto. Historicamente, passaporte e vistos não são algo novo. Seus respectivos embriões e sua origem remontam à época dos romanos. Aliás, com a devida liberdade poética, gosto de me lembrar de mais um filme. A última versão do filme do Rei Arthur, aquela em que o Rei Arthur é interpretado pelo ator Clive Owen, e em tese seria o Artorius Castus. Pois bem, no começo do filme, e eu, com a devida vênia e liberdade poética, não estou preocupado com as minúcias da história, ou se efetivamente o que é evidenciado no filme ocorreu, mas conta o filme que cavaleiros sármatas da região da Europa Oriental haviam se embrenhado, se encontrado com os romanos, e em algum momento, em algumas batalhas, eles acabaram por prestar serviços para o Império Romano. E os sármatas foram deslocados de seu território na Europa Oriental para a ilha da Inglaterra. E lá, inclusive, acompanharam a construção das muralhas de Adriano e passaram a zelar por ela. E os anos se passaram e eles sempre tiveram a expectativa de, concluído a prestação de um serviço justo para o Império Romano, eles receberiam um documento que permitiria a circulação deles, dos herdeiros dos primeiros cavaleiros sármatas que estavam lá na Inglaterra, voltar para seu território. De toda essa história que eu acabei de contar, se ocorreu ou não ocorreu é irrelevante, mas o que nos interessa especificamente é que esse documento, e ele sim era comum, a prática de entrega desse documento para povos que pertenciam ao Império Romano era comum sim, representam o respectivo embrião, indício de um passaporte, porque identificava essa pessoa, se era estrangeiro, se era cidadão livre, se era cidadão romano, e autorizava, olha o visto aí, ele a circular
pelo território, pelas estradas, pelo território do Império Romano. Então, aí encontra-se o embrião do passaporte e dos vistos, tal qual nós os conhecemos nos dias de hoje. Dando continuidade, nós também podemos observar que, ao longo da história, entre os séculos 17, 1601 a 1700, século 18, 1701 a 1800, o passaporte e os vistos, para além de identificar a pessoa como vinculada a um determinado estado, e o visto como uma forma de autorização para que a pessoa tivesse a expectativa de circular nesse outro estado, serviram ora como instrumento de repressão, ora como instrumento de facilitação da liberdade de circulação de pessoas. Explico. Ora como instrumento de repressão, quando não havia a concessão do visto. Sem o visto, praticamente você não conseguia viajar para o destino almejado, destino desejado. Já como instrumento de facilitação, tanto o passaporte quanto o visto deveriam ter as suas formalidades diminuídas ao máximo. Na aula passada, eu elenquei alguns instrumentos normativos e algumas posturas no seio da sociedade internacional que visavam a abolição das formalidades fronteiristas, a abolição dos passaportes, a abolição dos vistos. Por óbvio que, por um determinado período de tempo, pode até ter funcionado na Espanha, no Império Austro-Húngaro e em alguns outros países europeus. Mas o fato é que as formalidades fronteiriças passaram a ser enrijecidas com o término da Primeira Guerra Mundial. E essas formalidades, a apresentação do passaporte e a obtenção do visto para circular, se tornou bastante comum. Ao longo desta aula, nós estudaremos especificamente a importância do passaporte e a importância dos vistos para a circulação internacional de pessoas. Assim, o passaporte pode ser definido claramente como um documento administrativo enunciativo que identifica o nacional de um Estado de forma não conclusiva e permite-lhe viajar para outro Estado, bem como designa o portador como alguém apto a receber proteção diplomática e bons ofícios dos funcionários diplomáticos e consulares da autoridade emitente, que emite o passaporte. De outro lado, os vistos representam a autorização de viagem para o destino. Não implica em obrigatoriedade de garantir a entrada do nacional de um Estado em outro, mas tão somente uma perspectiva de entrada. Significa que, após preencher os requisitos estipulados por um Estado, concede-lhe a autorização para viajar para ele, não significando que, de posse do visto, o nacional consiga efetivamente adentrar no território de outro Estado. Notem que, na prática, diversas são as situações em que, ainda que preenchidos os requisitos necessários, tanto para a obtenção do passaporte, quanto para a obtenção de visto para um determinado destino, é possível afirmar que a pessoa conseguirá lograr êxito em sua viagem.
É nessa perspectiva que é possível lembrar alguns exemplos, como, dentre eles, pessoa quer viajar para a China, brasileiro quer viajar para a China, não tem passaporte. Primeiro passo, ele deve conseguir o passaporte. O passaporte é garantido a todo brasileiro? Em tese, sim. Existem fatores limitadores à obtenção do passaporte? Sim, existem vários fatores limitadores à obtenção dos passaportes. Não são fatores conclusivos que se encerram e que definem objetivamente a impossibilidade da emissão do passaporte, mas estabelecem, sim, algumas limitações à sua obtenção. Vejamos quais são essas limitações para a obtenção dos passaportes. Se houver uma ação penal pendente contra o interessado e esta ação penal seja de grande atenção para com o Estado, de modo que com o passaporte em mãos, essa pessoa possa se evadir do território nacional e para cá não retornar. Esta é uma condição que pode ser impeditiva para a obtenção do passaporte. Para além, se o requerente violou qualquer da regulamentação para obtenção do passaporte. Pode parecer besteira, mas você encontra no sítio eletrônico da Polícia Federal, quais são os requisitos necessários para a obtenção do documento de viagem. Se você não preenche os requisitos objetivos mínimos, sequer você conseguirá progredir com o seu pedido para a emissão de seu documento de viagem, de seu passaporte. O simples fato de não levar um dos documentos necessários para a obtenção já restringe a possibilidade de sua obtenção. Aliás, tem um exemplo bastante próximo. O casal, comemorando seus 10 anos de casados, resolvem viajar para o exterior. E nesta viagem, eles aproveitariam para comemorar o período em que estiveram juntos, que estão juntos. O fato é que nem ele nem ela possuem o documento de viagem e passaporte. E pior, o destino que escolheram é um destino que exige uma autorização para lá viajar, portanto, exige um visto. Eis que eles passam os olhos rapidamente sobre o sítio eletrônico da Polícia Federal, órgão responsável no Brasil pela emissão dos passaportes, e esquecem de observar que, no caso de alteração do nome de um dos cônjuges, é necessário levar também a certidão de casamento. Mas, como a viagem deles estava muito próxima e deixaram tudo para a última hora, chegaram faltando 2 semanas para a viagem, e agendaram um horário e levaram a documentação para a Polícia Federal, onde ele preencheu os requisitos e ela, que havia alterado seu nome e não se deu conta, junto com ele, ambos não se deram conta, de que havia necessidade de apresentar também a certidão de casamento. Moral da história, ele conseguiu obter o passaporte para a semana seguinte e ela foi obrigada a reagendar a sua visita à Polícia Federal para apresentar a dita certidão de casamento, que é o documento enunciativo